Bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, né? Nossa terceira semana aí com esse padrão de aulas EAD. E vamos seguir o nosso conteúdo aí, porque mais uma semana de quarentena ainda, tá? Passei para vocês aí a correção dos exercícios da semana passada. Espero que a maioria tenham conseguido ir bem, tenham acertado aí, se não tudo, boa parte dos exercícios. Porque eu acho que as aulas estão conseguindo ser bem realizadas, tá? Dando para vocês assimilarem bem, eu acredito, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver sobre a aula 23, que é sobre a meiose. Na semana passada, paramos na parte de mitose, tá? Mitose e meiose são as duas divisões celulares que o nosso organismo realiza. Não só o nosso, né? Qualquer ser vivo. E aí vimos na aula passada que a mitose era aquela divisão onde uma célula se tornava duas exatamente igual a ela, com a mesma quantidade de cromossomos, de organelas, etc. Agora, a gente vai estar vendo sobre a meiose, que é uma divisão reducional, né? Enquanto a mitose era considerada uma divisão conservativa, porque conservava o número de DNA, o número de cromossomos, a meiose é o oposto, ela é reducional, ela divide a quantidade de material genético. Então, por exemplo, se uma célula, quando ela está normal, quando ela é diploide, ela tem 46 cromossomos, como é o caso de nós humanos. 46 porque são 23 pares. Quando ela realiza uma meiose, ela vai resultar em 4 células, cada uma delas com metade do material genético, ou seja, com 23 cromossomos, tá? Então a meiose sempre uma célula se torna ao final da divisão 4, onde cada uma dessas 4 terá metade da quantidade de cromossomos dessa primeira que as originou. Vai ter metade do material genético. Como que isso ocorre? Primeiramente, uma célula se torna 2 e depois essas 2 se tornam 4. Então, basicamente, a meiose é uma divisão que ocorre em 2 etapas. Primeiro, uma vira 2 e depois 2 se tornam 4. E aí, lembra sobre as fases da mitose que vimos na aula anterior? Prófase, prometafase, metáfase, anáfase e telófase. Então, basicamente, na meiose, essas etapas ocorrem 2 vezes. Nesse momento onde uma célula se torna 2, ocorre a prófase 1, a prometáfase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. Aí essas 2 foram originadas. Agora essas 2 vão originar mais 2, cada uma delas, para totalizar 4. Aí vai acontecer a prófase 2, prometafase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então, basicamente, a meiose é como se fossem 2 mitoses que ocorrem, porém com algumas diferenças. Vamos lá. Eu vou usar o humano como efeito de comparação, tá? Imagine nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos, que são organizados em 23 pares. Então, temos 23 pares, totalizando 46. Na primeira parte da meiose, onde uma célula vai se tornar 2, essa uma célula que tinha 46 cromossomos vai se tornar 2, onde cada uma vai ter 23. Na mitose, uma virava 2 com 46 cada. Ou seja, então antes de dividir, primeiro duplicava-se tudo. Agora não. Então, primeiramente na meiose, vai rolar a divisão onde uma vai se tornar 2, cada uma dessas 2 com 23 cromossomos. Aí, essas 2, agora sim, elas vão se duplicar. Então, essas 2, após toda a fase 1, prófase 1, prometafase 1, anáfase 1 e telófase 1, uma célula virou 2 com 23 cromossomos cada. Ela dividiu seu material genético. Agora, essas 2, durante a prófase 2, prometafase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, ela vai duplicar o seu material genético para que cada uma dessas 2 resultantes a partir dessa, que vai ficar assim, né, 4, aí sim, elas também vão ter 23 cada, igual a essas 2 aqui. Então, uma com 46 torna-se 2 com 23. Essas 2 com 23 cada tornam-se outras 2 cada uma, totalizando 4.
também com 23. Aí no caso não é tipo duas com 11,5, tá? Aí sim, uma vira duas com 23 e duas se tornam-se mais duas, totalizando 4, também com 23, tá? E quando que ocorrem as meioses do nosso organismo? Basicamente em um caso só. A meiose só é realizada pelos seres vivos quando eles querem originar gametas, que são os óvulos e os espermatozoides. Então nós e qualquer ser vivo só realizamos meiose para desenvolver os nossos gametas, para originar espermatozoides e óvulos, sempre, não existe outra possibilidade, tá bom? E aí quando eu analiso uma célula, eu consigo saber se ela tá, aqui, ó, se ela tá tipo na prófase 1, na prófase 2, na metáfase 1, na metáfase 2 e assim vai. Veja bem aqui, ó. Então uma célula se tornou duas, né? E outras duas tornaram 4. Eu vou citar um exemplo. Toda célula normal ela é 2N, ou seja, ela tem pares. Toda vez que eu ver alguma etapa onde está mostrando pares de cromossomos, ou seja, 2 iguais, eu estou na fase 1. Tipo, na prófase 1, na metáfase 1, vai se alinhar ali os pares. Na anáfase 2, os pares vão subir para cada lado. Sempre que eu ver pares de cromossomos, eu vou saber que eu estou na fase 1 da meiose. Tipo, prófase 1, prometafase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Quando eu ver os cromossomos já individualizados, aí sim eu vou estar estabelecendo que eles estão na fase 2. Por exemplo, aqui, ó. Olha aqui um exemplo. Aqui eu tenho os cromossomos impares. Olha, eu tenho 2 azuis, 2 vermelhos e 2 verdes. Então, nesse caso, eu sei que aqui está rolando a anáfase, porque está indo cada um para uma ponta, 1. É um processo da etapa 1, porque tenho 2 de cada, 2 verdes, 2 vermelhos, 2 azuis. Agora, olha aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho um de cada, um azul, um vermelho e um verde. Isso indica que eu estou em algum momento da fase 2. Quando tudo se alinha no meio, é a metáfase. Então aqui eu estou na metáfase 2, tá? Então, sempre que eu visualizar a célula e eu conseguir enxergar os pares dos cromossomos, os 2 de cada um, eu estou na etapa 1. Aí depois eu tenho que saber se é anáfase, telófase, analisando tipo, a posição dos cromossomos. Agora, quando eu vejo apenas um cromossomo de cada tipo, eu posso me certificar que eu estou na fase 2, seja em qual fase for, mas é a etapa 2 do processo de meiose, tá bom? Então, é isso basicamente que conclui essa aula 23. Eu gostaria que vocês realizassem, por favor, os exercícios das páginas 36 e 37, tá? No final da semana eu passo a correção para vocês. Façam a correção dos exercícios da aula passada para ver se vocês estão conseguindo ir bem. Tem alguns alunos que não me mandaram os exercícios. Vocês vão ficar sem nota, tá? Não deixem de enviar, por favor. Fiquem em paz aí. Boa semana para vocês. Amanhã tamo junto de novo.